Fala pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Você que está aqui no concurso 0800, estamos aqui nessa jornada da aprovação, onde nós estamos estudando raciocínio lógico matemático. Para quem não me conhece, está aqui nessa aula, eu sou o professor Fábio Silva. Espero poder estar ajudando, espero poder estar contribuindo com vocês para essa jornada da aprovação e assim vocês alcançarem o objetivo que é a tão sonhada aprovação, né, não apenas a aprovação, mas também, né, ser convocados aí em concurso público, tá? Eu me chamo Fábio, sou professor de matemática, né, estou aí nessa lida há muito tempo, espero poder estar ajudando, contribuindo com vocês, né, para que vocês possam alcançar, né, a tão sonhada aprovação. Você que está aqui no concurso 0800, eu tenho certeza que você quer mudar a sua vida, que você quer mudar a vida das pessoas que estão ao seu lado, e para isso, você está dando o primeiro passo. E o primeiro passo para a jornada da aprovação é sentar e aprender. E isso vai ser fundamental neste processo, ok? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre equivalência lógica, tá? Nós vamos estar falando de equivalência lógica. Se você não me segue, siga nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube, @Prof. Fábio Silva. Estarei lá para ajudá-los, para, né, poder estar contribuindo com vocês. Caso tenha alguma dúvida específica, alguma dúvida particular, pode me enviar um direct. Estarei ali dentro do meu tempo, estarei ali para atender e assim resolver aí alguma situação, algum problema, alguma dúvida que você tiver além dessa aula, ok? Aula de hoje, equivalência lógica. E o que nós vamos aprender dentro de equivalência lógica? Dentro da equivalência lógica, nós vamos aprender conceitos de equivalência, tá? Primeiro, o que é uma equivalência? Equivalência é uma comparação. Então, eu vou estar comparando proposições, nós já falamos um pouco nas aulas anteriores, né, do que é proposições simples, proposições compostas, e a partir daí, a gente vai estar falando mais sobre, né, a parte de equivalência lógica, fazendo aí algumas comparações. Essa aula tem um pouco conceitual, muito conceito, e posteriormente algumas questões para que a gente possa entender melhor. Vamos lá então, queridos. Equivalência lógica é a relação entre duas proposições. Então, nós vamos comparar duas proposições que possuem o mesmo valor lógico, tá? Ou que apresentam a mesma informação de maneira diferente. Para indicar em que duas proposições são equivalentes, usa-se esse símbolo aqui, né? É um símbolo que nós temos, e esse símbolo vai indicar aí, né, as proposições, tá? Então, esse símbolo, né, através desse símbolo aqui, eu não sou muito bom em desenho, mas mais ou menos isso daqui, ó. Esse aqui é o símbolo. Ele vai estar o quê? Vai estar indicando duas proposições que são equivalentes, tá? Tanto de uma maneira, né, são informações de maneira diferente. Então, nós vamos falar... Nossa, o símbolo ficou horrível, gente. Mas nós vamos falar, né, aqui tá mais fácil, né? Isso, tá menos feio. Então, mas na hora da prova você não vai precisar desenhar esse símbolo, você só vai fazer a análise, né? Que se eu fosse desenhar, no meu caso, então, eu já estaria reprovado, né? Na ideia aí, se fosse uma ideia de desenho, tá? Mas não é um concurso para desenho, sim, o conteúdo vai estar relacionado a interpretar se é ou se não é, né, proposições equivalentes, beleza? Então, diante disso, queridos, nós vamos comparar duas proposições, vão ser duas maneiras diferentes de se escrever, né? E aí a gente faz essa comparação com equivalência. Vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre conjunção, disjunção e outras ideias. Então, aqui, ó, suponha que P seja a proposição Pedro é ótimo aluno. Assim, a proposição composta Pedro é ótimo aluno e Pedro é ótimo aluno pode ser resumida em P, Pedro é ótimo aluno, né? É um pouco, né, muito estranho pensar nesse tipo de construção, mas a lógica matemática possui ferramentas para tratá-las. Então, eu só disse a mesma coisa, Pedro é ótimo aluno. Ah, legal. Tá? A equivalência disso é Pedro é ótimo aluno. Então, a gente tem essa equivalência, né? Então, aqui a gente tem para conjunção. Para a disjunção, a ideia da mesma forma, a ideia é a mesma que for apresentada acima, agora a redundância está no uso do conectivo ou, para duas proposições equivalentes. Assim, a proposição estudar RLM é desafiador. Ou estudar RLM, raciocínio lógico matemática, é desafiador, é equivalente a estudar RLM é desafiador. Pronto, é a mesma coisa, né? Até o momento, nada de extraordinário. Nas duas equivalências a seguir, destacamos uma propriedade que diz que a ordem dos operadores
dos operandos, que são as proposições, não altera o resultado, quando se trata de conjunção e disjunção, tá? Aqui é a baba, aqui é tranquilo, né? Quando se fala de conjunção e de, né, disjunção, né? Aqui é a baba, é mastigar água, tá? É facinho. Inclusive, vou até tomar uma água aqui para exemplificar para você. Muito tranquilo, né? Isso quando se trata de conjunção e se trata de disjunção. Mas, porém, entretanto, todavia, agora a gente vai entender um pouco diferente em relação a outros conectivos, né? Assim que tratamos, né? Assim que podemos traçar um paralelo entre disjunção e multiplicação de números reais. Assim como a ordem dos fatores não altera o produto. Lembra que eu falei na primeira aula que é importante a gente saber alguns conceitos básicos da matemática? Então, eu tenho P, 2 divide 30, Q, 3 divide 30, tá? Então, a conjunção vai ser 2 divide 18 e 3 divide 18, tá? Então, a gente muda a ordem, 3 divide 18 e 2 também divide 18. Então, a mensagem passada com as frases P e Q e Q e P é a mesma. Então, tanto faz uma frase quanto a outra, é a mesma situação. Então, nós temos P divide 2 divide 30 e 3 divide 30. Então, 2 divide 18 e 3 também divide 18. Consequentemente, tá? Tanto 3 quanto o 2 vai dividir o 18. Então, aqui a gente tem esse paralelo e, através disso, a gente consegue determinar aí essa conjunção, beleza? E aí, na disjunção, tá? Para a disjunção, o paralelo costuma traçar, né, está relacionado à adição de números naturais. 2 é par, 7 é número ímpar. Então, 2 é par ou 7 é um número ímpar. E como é que eu vou inverter isso? Como é que eu vou mudar isso? 7 é um número primo, tá? Ou 2 é par. Basicamente isso. Então, a gente faz essa análise. Conjunção e disjunção é muito tranquila, relacionado, né, à ideia aí da equivalência, tá? Muito tranquilo mesmo. Resumindo, né, as equivalências, para a gente resumir isso, as equivalências P e Q, tá? Disjunção e conjunção, aí a gente vai ter o que nós chamamos de contrapositiva, que é basicamente o quê? A negação. Quando eu falo de contrapositiva, né, de contrapositiva, eu estou me referindo à negação. E aí a gente tem a negação, e dentro dessa ideia de negação, a gente tem a negação de e ou das negações, tá? A negação ou e das negações e assim por diante. Basicamente, a gente sempre vai manter o anterior e negar o seguinte, tá? Aqui eu trouxe um termo mais complexo, né? Manter o antecessor, o antecedente, desculpa, e negar o consequente. Então, a gente sempre vai manter o primeiro e negar o segundo, tá? Sempre vai acontecer isso. Então, para que a gente possa chegar a essa conclusão, sempre mantendo o primeiro e negando o segundo. E, por vezes, tá? A gente também vai mudar o conectivo. Quando isso acontecer, a gente vai chegar aí à nossa conclusão. Fechou? Vamos lá, então. Considere a proposição condicional. Se bebe leite, não gosta de vinho. Tal proposição é logicamente equivalente a... presta atenção. Se bebe leite, esse é o primeiro, esse é o segundo. Não gosta de vinho. Maravilha. Não beba leite ou não gosta de vinho. O que aconteceu aqui, gente? A proposição lógica equivalente, negou e negou. Tá? Então, nós negamos as duas. Não bebe leite. Se bebe leite, não gosta de vinho. Tá? Então, perceba que a gente mantém a primeira, né? Mantém a primeira. Aliás, nega a primeira e mantém a segunda. Se bebe leite, então não bebe leite. Negou. E mantém a segunda. Não gosta de vinho. Então, nossa resposta aqui, tá? Vai ser exatamente a letra A. Não gosta de leite e gosta de vinho. Não, aí seria o conectivo E. Não tá certo. Se bebe leite, se não bebe leite, gosta de vinho, aí seria o contrário. Se não gosta de vinho, bebe leite. Também ele está falando, tá, de uma forma contrária, de uma forma diferente. Então, essa proposição, ela vai ser o quê? Vai ser exatamente, a negação. Não bebe leite, neguei a primeira, ou não gosta de vinho, tá? E mantive a segunda. Essa ideia, ela é primordial aí para que você possa entender a questão, ok?
Então fica a dica, né? Nega, aí é o nega-mar, né? É o chamado aí Neymar, né? Para quem gosta de futebol, lembrar do nosso, para muitos, o melhor jogador da atualidade, mesmo ainda estando machucado. B. Desculpa. Uma negação lógica para a afirmação João é rico ou Maria é pobre é, tá? Vamos lá. Nesse caso que temos esse conectivo de disjunção, nós vamos sempre negar o primeiro e mudar o conectivo. Então, mudar o primeiro e negar o primeiro e mudar o conectivo. Então, primeiro a gente vai entender o conectivo. Ou o conectivo tem que ser, ó, ou pode ser esse, ou pode ser esse, né? E aí a gente vai negar o primeiro. João é rico. Qual é a negação de João é rico? João não é rico. E mantém a primeira, tá? E, nesse caso, também, né, muda a segunda. Ó, João é rico, Maria não é pobre, tá? Neguei a primeira, neguei a segunda, então a nossa resposta vai ser a letra B. Professor, se João é rico, então Maria é pobre? Não, aí não é uma negação, né? Aí a gente está falando exatamente de uma bicondição. Então, João é rico, então Maria é pobre. Para que Maria seja pobre, necessariamente João tem que ser rico. Então, aqui é uma bicondição. João é rico e Maria não é pobre, tá? Mudou, de fato, a primeira, o conectivo, porém não mudou aí a primeira. Ele continua sendo a mesma, tá? Então, nesse caso, não seria a resposta. João não é rico, então Maria não é pobre, tá? Então, nem mudou o conectivo, mas essa mudança não foi, né, a mudança aí para o conectivo ou para o E, tá? Teria que ser essa negação. Então, a resposta é a letra B. João não é rico e Maria não é pobre, negou os dois. Ok? Tranquilo? Espero que vocês estejam gostando da aula, espero que vocês estejam aprendendo, que é o mais importante aqui. Né? O mais importante é gostar, né? Não só gostar, mas aprender, para que isso seja fundamental, né, para a sua aprovação. Até porque aqui você está na jornada da aprovação. E na jornada da aprovação, o mais importante aqui é que vocês alcancem o objetivo de vocês. E o objetivo é o quê? Passar em um concurso público, né? Seja em qualquer área. E eu me coloco à disposição para ajudá-los neste processo, ok? Próxima questão. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação. Pedro distribuiu amor e Pedro colheu felicidade é. Ó, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Nós temos o E, conectivo e o conectivo ou. A ideia, negar tudo, tá? Negar os dois e mudar o conectivo. Se é E, ele só vai poder ser ou. A nossa resposta já está bem aqui, ó. A banca foi até boazinha. Vamos só ter certeza, tá? Que ela mudou também, né? Negou as duas. Então, Pedro não desistiu, Pedro não colheu felicidade. Mudou as duas, a resposta é a letra A, de fato. Pedro distribuiu ódio, não mudou, e Pedro colheu infelicidade. Tá? Cuidado que às vezes a banca vai querer te confundir e colocar, por exemplo, infelicidade, né? Achando que isso é uma negação. Não, não é. Pedro não distribuiu amor e Pedro não colheu felicidade, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Se Pedro colheu felicidade, então Pedro distribuiu amor, né? Tem nada a ver aí. A ideia principal é a gente negar, né? Quando se fala de conectivo e conectivo ou, você vai negar as duas e mudar o conectivo, e assim você, né, encontra o resultado, beleza? Questão 4. Referente à afirmação. Pilar é administradora ou Fábio é sargento? Assinale a alternativa, né, que aparece como sentença logicamente equivalente. Gente, a dica é bem simples, tá? Quando a equivalência do ou, você vai trocar o conectivo por se então, nega a primeira e mantém a segunda, tá? Quando eu estou falando do conectivo ou, você vai mudar para se então, tá? Ou se ou então, né? E vai negar a primeira e vai manter a segunda. Então, olha só. Se Pilar não é administradora, opa, negou a primeira, então Fábio é sargento. Ó, a dica aqui, ó, preciosa. Então, tá? Então, o ou, a mudança do conectivo ou vai ser o quê? Vai ser para então, né? Aí perceba que algumas outras também colocou então. Se Fábio é sargento, então Pilar é administradora. Perceba que ela só inverteu o item, só inverteu aqui a ordem,
né, falando a mesma coisa, só que invertida a ordem. Então, Fábio é sargento, então Pilar é administradora. A mesma situação. A gente precisa negar a primeira, tá? E permanecer a segunda. A letra C. Não é verdade que Fábio é sargento. Não. Esse não se aplica como uma negação. Então, Pilar é administradora. Tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, tá? Se Pilar é administradora, então, e Fábio é sargento. Não. A ideia do conectivo ou é sempre mudar para então, né? A gente sempre vai estar mudando para então. Então, nesse caso aí, a nossa resposta de fato é a letra A. Fechou? 5. Durante a apresentação do TCC, o professor disse aos alunos: as vias dos TCC são todas em capa dura, ou a apresentação não é válida. Assinale a alternativa que apresenta a proposição logicamente equivalente, tá? Então, nós vamos procurar a proposição logicamente equivalente. Primeiro, vamos pensar no conectivo ou. Conectivo ou, a negação dele vai ser o quê? Então. Aqui tem então, todos têm. Não, essa aqui já está excluída a letra C. E aí nós vamos manter a primeira e negar a segunda. Vamos ver a letra A. Se todas as vias do TCC são todas de capa dura, então não negou a primeira, não é isso? Então já está errado. A letra B. Se as vias de TCC não são de capas duras, opa, mudou a primeira, porém mudou a segunda também. Então a apresentação é válida, tá? Perceba que era não, e ele disse que era. Então a resposta não é a letra B. Letra C. As vias de TCC não são todas em capa duras e a apresentação não é válida. Não, já está fora, né? Então vamos analisar a letra D. Aqui, na verdade, é a nossa resposta. Se as vias do TCC não são todas em capa dura, opa, negação à primeira, negou a primeira, até aí está certinho. Então as apresentações não serão válidas, né? Maravilha, negou a primeira, nega a primeira, né? E mantém a segunda, né? Então, e aí, aqui o então, certinho, conectivo ou, a equivalência do conectivo ou vai ser o então. Pegou a questão, está pedindo para fazer uma comparação, né, de equivalência, a primeira coisa que você vai fazer é, se for ou, né, sendo ou, o que você vai fazer? Você vai mudar, né, para então. Mudou para então, aí você vai fazer o seguinte, queridos, você vai negar a primeira, tá, e mantém a segunda. Com essa dica infalível, você vai conseguir acertar todas as questões que envolvem, né, dentro da equivalência lógica, o ou, tá? E aí você consegue tranquilamente responder aí a sua questão. Maravilha, mais uma vez, né? Te agradecer aí por estar junto nessa jornada da aprovação, o curso 0800, né? Está te proporcionando, né, este momento para que você possa aprender, não só com aula de matemática, mas várias outras aulas aí, para que você possa aí alcançar o teu tão sonhado objetivo, que é a sua aprovação em um concurso público. Queridos, questão de número 6. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição equivalente a: a esponja não é amarela, ou a estrela do mar é rosa. Vamos lá de novo. Primeiro, né, nós estamos falando de ou, e aí nós vamos pensar na seguinte situação em relação ao ou. Primeiro, nós vamos ter que entender que a mudança do ou vai ser para então. Então, ou vai ser B ou vai ser C, né? Então, aí a gente tem a esponja é amarela e a estrela do mar não é rosa. Vamos negar a primeira? Para negar a primeira, a esponja é amarela, tá? Então, negou a primeira. Só que a segunda também negou, ó. Eu tenho um não aqui, eu tenho um não aqui, ó. A esponja é amarela, né? Então, aqui também negou. Se negou as duas, então não pode ser essa. A B, se a estrela do mar é rosa, tá? Então, ó, se a estrela do mar é rosa, então a esponja é amarela. Então, nós temos, se a estrela do mar é rosa, então a esponja é amarela. A letra B não vai ser porque a esponja não é amarela. Mudou, né? Porém, aqui também, né, continua a mesma situação. A letra C, se a estrela do mar não é rosa, opa, negou, então a esponja não é amarela, né? Perceba que
Mudou aqui a situação, a esponja não é amarela, mudou a primeira, não é isso? Negou a primeira e manteve a segunda. Então, a esponja não é amarela ou a estrela do mar é rosa. Então, a nossa resposta vai ser exatamente a letra C, ok? A letra C vai ser a nossa resposta. Cuidado com ou, né? Ou, aí já é uma outra situação que nós vamos ver posteriormente, ok? Questão de número 7. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição lógica equivalente a Enzo não é ariano. Ou Maria Valentina é canceriana. Vamos lá. Se Maria Valentina é canceriana, então Enzo é ariano. Vamos lá. Ou, conectivo ou. Conectivo ou, nós vamos falar de então. Se Maria Valentina é canceriana, então Enzo é rosa. Opa, beleza. Maria Valentina é canceriana, então Enzo é ariano, né? Não mudou a primeira, não mudou a segunda, então não é. B, se Maria Valentina é canceriana, então Enzo não é ariano, né? Não, também não. Enzo é ariano e Maria... Opa, aqui já está errado, né? Se Enzo é ariano, ó, mudou, era não, está dizendo que é. Então, Maria Valentina é canceriana. Maravilha. Perceba que mudou a primeira, manteve a segunda, e nós temos aqui o conectivo então. Então, a nossa resposta vai ser exatamente a letra D, né? Que segue todo o padrão aí, segue todo o padrão, e esse padrão para quê? Para que você possa, né, chegar a essa conclusão. Se Enzo é ariano, então Maria Valentina é canceriana, ok? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão, questão de número 8. Também nós estamos falando de proposição, né, de equivalência. Uma proposição P, QRR, é logicamente equivalente ou simplesmente equivalente a uma proposição Q, PQR. Se a tabela verdade de ambas as proposições são rigorosamente iguais, portanto, a sentença é logicamente equivalente a: se Marcos é doutor, então Virgínia é mestre, tá? Então, nesse caso, né, o conectivo então, ele vai negar as duas. Se Marcos é doutor, então Virgínia é mestre. Nega as duas e mantém o conectivo. No então, nega as duas e mantém o conectivo. Se Virgínia não é mestre, opa, negou, então Marcos não é doutor. Também não negou, né? E permaneceu o mesmo conectivo, que é a letra D. Vamos ver aqui, ó. Se Virgínia é mestre, então Marcos é doutor, né? Ele está dizendo, né, de uma forma contrária, apenas mudou aqui a inversão, então não é. Esses dois aqui, o ou já saiu de cena, né? Saiu de cena porque ele não, né, incluía aí nessa ideia do se, porque o então ele vai permanecer, tá? O então vai permanecer com o mesmo conectivo, mantém o mesmo conectivo, beleza? Tranquilo? 9. Uma afirmação lógica equivalente a: se fulano é casado, então é trabalhador. Se fulano é casado, então é trabalhador. Se fulano não é casado, então não é trabalhador. Beleza, tá? Se fulano não é trabalhador... Eu fiz a 8, fiz a 8. Se fulano não é trabalhador, então não é casado. Se fulano é trabalhador, então é casado. Se fulano não é trabalhador, então é casado. Vamos analisar. Então vai permanecer, não é isso? Se fulano não é trabalhador, então não é casado. Gente, então, para o conectivo, então, você vai negar, né, os dois e manter o mesmo conectivo. Então, se fulano é casado, tá? Então, se fulano é casado, então é trabalhador. Então, vamos lá. Se fulano não é trabalhador, então não é casado. Perceba que ele está falando a mesma coisa, tá? Só que de uma forma diferente. Ele está dizendo o seguinte, que o fulano ele não é trabalhador, consequentemente, ele não é casado. Se ele não trabalha, ele não vai casar. Isso é uma questão de lógica, não só lógica dentro do raciocínio lógico-matemático, mas uma lógica aí, né, do cotidiano. Então, se fulano não é trabalhador, então não é casado. Professor, mas a letra A, se fulano não é casado, então não é trabalhador.
Perceba que nós temos que mudar, né, as ordens aqui, e essa equivalência, ao mudar essa ordem, né, ela precisa ser exatamente a mesma coisa, por isso que o nome se diz equivalência. Tranquilo? Beleza? Chegando aqui a nossa última questão, questão de número 10, uma equivalente da afirmação: se eu me preparei, então tive um bom resultado no concurso. Está contida na alternativa: me preparei e tive um bom resultado no concurso. Vamos lá. Estamos falando do coletivo então. Então vai continuar o mesmo, né? Se eu tive um bom resultado no concurso, então não me preparei. Não, aí não. Se eu tive um bom resultado no concurso, então me preparei, tá? Ó, se eu me preparei, então tive um bom resultado no concurso. Se eu não me preparei, então não tive um bom resultado no concurso. A nossa resposta aqui para essa questão, né, ela vai ver o quê? Como nós estamos falando de então vai permanecer. E ele fala: se eu tive um bom resultado no concurso, então me preparei. Se eu me preparei, então tive um bom resultado no concurso, tá? Então, a nossa resposta, nós vamos falar de negação. Se eu tive um bom resultado no concurso, então eu me preparei. Então, eu vou negar as duas e a nossa resposta vai ser exatamente a letra C. Se eu tive um bom resultado no concurso, então eu me preparei. Beleza? Tranquilo? Pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? Espero ter ajudado vocês, né, nesse propósito aí, a jornada da aprovação. Concurso 0800 está te proporcionando este momento de muita aprendizagem para que você possa alcançar o teu sonhado objetivo, até que é a jornada da sua aprovação. Você que ainda não segue, né, nas redes sociais, o 0800 Concurso, tá? Vai lá no Instagram, a jornada da aprovação. Também o professor Macau, né, que é o idealizador desse projeto, né, é o idealizador desse projeto. Segue lá no Instagram, segue no YouTube, e lá no YouTube, né, muitas dicas, muitas lições valiosas aí para a sua aprovação. Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de vocês, tá? Que vocês possam alcançar o objetivo de vocês e assim alcançar o tão sonhado, né, cargo público, que eu acredito que todos vocês que estão aqui almejam e buscam isso, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima, tá? Que Deus continue abençoando poderosamente a vida de cada um de vocês.